Bom dia a todos. Ontem a gente parou, pessoal, na página 106 foi. Ficou a letra C e a letra D para vocês tentarem fazer em casa, não foi? Da quarta questão, tá? Que bom, Rafael, só o filé. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Estão me ouvindo, tranquilo? Oi? Eu tô te ouvindo. Beleza. Então eu vou começar agora logo resolvendo aquela questão, tá, pessoal? Vou logo dar início aqui. Vou resolver aquela questãozinha, as duas que ficaram aí para casa, tá? Bom, então eu deixei ontem aí para vocês, pessoal, a questão C e a D da quarta questão. Isso aí tá na página 106, tá? Então dá uma olhadinha lá. Ontem eu montei para vocês também essas questões, essas duas aí. Deixa eu colocar aqui para a gente resolver. Eu montei a equação e deixei prontinha para vocês só resolverem ontem. Eu lembro que eu fiz isso ainda. Então aqui está na página 106. Isso aqui é a questão 4, letra C. Tá? Aí eu montei a equação, pessoal, e ela ficou assim, ó. 6x menos 20 igual a 73. Fizemos isso aqui ontem. Tá? E aí para resolver, pessoal, o que você tem que fazer? É uma equação, tem que levar a letra para o lado e o número para o outro, né? A gente já viu isso. Então eu vou mandar esse 20 aqui, que é número, ele tem que passar para o lado de lá como trocando sinal, certo? Então vai ficar 6x igual a 73 e o 20 que era menos passa mais 20, certo? Quando você passar somando, quando você somar aí vai ficar 6x igual a 93. E aí o 6 passa dividindo, vai ficar 93 dividido para 6. E essa divisão aí, pessoal, dá 15,5, tá? Só que ontem eu falei para você que a gente não representa grau usando vírgula. Então o que você teria que fazer aqui? Transformar essa metade aqui, esse meio, em 30 minutos, né? Então aqui ficaria 15 graus e 30 minutos, tá? Então o valor do x é esse aqui, 15 graus e 30 minutos. Essa resposta de cima está errada, professor? Essa daqui não está errada, pessoal. Só que não é comum a gente usar dessa forma, tá? Geralmente a gente usa usando... quando tem vírgula, a gente transforma para grau, minuto, segundo, se for o caso, tá? Na letra D, essa foi a letra C. Na letra D, eu montei a equação para vocês assim ontem. 4x menos 75 igual a x mais 30. Fizemos isso aí ontem, tá? E aí, como é que você vai resolver? Novamente, letra para o lado, número para o outro, tá? Então vai ficar 4x, deixa eu fazer de azul aqui para ficar diferente. Ó, esse x aqui, pessoal, que está do lado de lá, esse x aqui vai passar negativo, não é isso? Então vai ficar 4x menos x igual a 30 e esse 75 que está menos vai passar mais 75, tá? Então aqui vai ficar 4x menos x, que dá 3x. 30 mais 75 dá 105. Aqui é 105, tá? E aí você passa o 3 dividindo. Vai ficar x igual a 105 dividido por 3. E essa divisão dá exata, tá, pessoal? Dá 35 graus. Então foram essas duas questões que ficaram ontem aí para vocês resolverem em casa. Não sei se vocês resolveram. Mas se não resolveram, escrevam aí, tá? Rapidinho a letra C e a letra D. Pessoal, então aqui no final da página 106, ainda tem lá ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal, tá? Pessoal, o que é reta paralela e o que é reta transversal? Pessoal, reta paralela, vou marcar aqui. Reta paralela é aquela que passa uma do lado da outra a mesma distância. Como assim, professor? Assim, ó. Você tem uma reta que vai estar passando aqui. Então, você tem uma reta que vai estar passando aqui. Vai ter uma outra passando aqui do lado, tá? E a qualquer momento que você fizer a medida daqui para cá, vai ser a mesma distância daqui para cá. Vai ser a mesma distância daqui para cá, a mesma daqui para cá.
tá? Então, para que elas sejam paralelas, pessoal, elas têm que passar a uma mesma distância uma da outra, sempre, tá, pessoal? A ideia de reta é que ela não tem, para cá ela vai até o infinito, tá? Para cá ela vai até o infinito. Então você imagina isso aí, claro que é um conceito teórico, tá? Uma reta, ela não tem início nem fim, ela vem do infinito e passa para o infinito, tá? Só que para ela ser paralela, ela tem que passar a mesma distância sempre, em todos os pontos. Aí, pessoal, uma reta transversal vai ser essa reta que vai cruzar essas duas retas paralelas. Então vamos imaginar que eu tenho essas duas retas paralelas e tem uma outra que não é paralela. Ela vai cruzar essas duas retas, tá? Então essa que faz esse cruzamento é chamada de transversal. Beleza? Então paralela passa as duas uma do lado da outra a mesma distância, elas nunca se tocam em lugar nenhum, tá? E a transversal é a que vai cruzar essas duas, tá? Pode ser até mais de duas, tá, pessoal? Podia ser três aqui, ó. Podia ter aqui três retas, 3 ou 4, tanto faz, ó. Vou ter aqui 1, 2, 3, vamos dizer que essas são todas paralelas, passam a uma mesma distância uma da outra, nunca se cruzam em ponto nenhum, tá? E aqui no meio passa uma transversal qualquer, pode ser nessa direção, pode ser nessa direção, tanto faz, contanto que elas se cruzem aí, que ela passe cruzando as outras retas, tá? Então essa que eu fiz aqui é a transversal e essas vermelhas aqui são as paralelas, tá? Então isso são retas paralelas cortadas por transversal, tá? Beleza, aí ele deu um desenho aí, pessoal, só que nesse desenho essas retas não são paralelas, tá? Ele só está dizendo aí que quando você tem uma situação como essa de retas paralelas, elas formam ângulos, tá? E esses ângulos aí a gente vai ter algumas classificações para esses ângulos aí, beleza? Ó, então aqui nesse desenho ele tem retas que não são paralelas no caso, né? Ó, essa daqui que está traçando nesse sentido e essa que está traçando nesse sentido, e aqui eu tenho uma transversal qualquer aí, tá? Deixa eu só aceitar o pessoal que está chegando aqui. Tá, quando isso aqui aconteceu, pessoal, preste muita atenção aqui nesses detalhes que eu vou falar agora, que a gente vai precisar dessa informação lá para frente, tá? Quando isso aqui aconteceu, nessa imagem aqui, tá? Eu tenho ângulos que estão na mesma posição. De que forma que isso está acontecendo? Presta atenção. Esse ângulo A, por exemplo, se você observar essa figura aqui de cima, ele está na parte de cima, do lado esquerdo, mais ou menos, tá? Na mesma posição que está o ângulo E. Quer ver? Compare aí. Na parte de cima, ó, na parte de cima, do lado esquerdo, esse ângulo E. O ângulo A também está na parte de cima, do lado esquerdo, tá? Quem é que está do lado esquerdo do A? O ângulo B. E esse ângulo B, pessoal, vou marcar com outra cor. Esse ângulo B aqui, ó, ele está na mesma posição do ângulo F, que também está aqui do lado do E, tá? Então o A está na mesma posição do E, o B está na mesma posição do F, tá? Quem é que está do lado direito do ângulo A? Então aqui do lado direito do ângulo A, aqui, ó, eu tenho o ângulo D, e ele está na mesma posição do ângulo H, lá embaixo, ó, tá? Se você olhar, o ângulo H está do lado direito na parte de cima, tá? E aqui embaixo o ângulo D também está no lado direito na parte de cima, tá? O último ângulo que faltou é o ângulo G. Aliás, o ângulo C aqui, né? Esse ângulo C está na mesma posição de que ângulo lá embaixo? Do ângulo G, tá? Ok, pessoal? Então, por enquanto, vamos observar isso aí. Esse fenômeno acontece sempre que você tem retas paralelas cortadas por uma transversal, tá? Nesse caso, por enquanto, não é paralela, mas a gente vai contar, vai estudar também essas situações aí, ok? Os ângulos que ficam na parte de dentro aí, pessoal, de dentro, são chamados de ângulos internos. Pegue seu marcador de texto aí para a gente marcar. Vamos marcar essas informações aí. Então, qual é a parte de dentro, pessoal? A parte de dentro, essa daqui, ó.
essa parte aqui é a parte de dentro da figura, tá? Então aí na parte de dentro tem ângulos, tá? Temos 4 ângulos aí. Quais são esses 4 ângulos que estão aqui dentro? Eu tenho o ângulo B, tenho o ângulo C, tenho o ângulo E e o ângulo H. Eles estão dentro da parte nessa parte de dentro aqui da figura, tá? Então esses aí são chamados de ângulos internos. Vou marcar aqui com o nosso marcador de texto. Tá? Então os ângulos são chamados de internos. Quais são esses ângulos internos? B, C, E e H. Tá? Bom, se esses são os internos, pessoal, então quais seriam os externos? Seriam os que ficam aqui na parte de fora, né? Ó, eu tenho A, tenho B, tenho F e tenho o G. Então são chamados de externos os ângulos A, D, F e G, porque eles estão na parte de fora da figura, tá? Para fora aqui da figura, ok? Os ângulos são chamados de colaterais, pessoal, quando eles estão do mesmo lado de uma reta, tá? Nesse caso aqui, deixa eu mostrar aqui nesse desenho, a reta que eu estou falando é a transversal, tá? Então imagina que agora essa figura, essa reta bem aqui, ó, está cortando a figura ao meio. Então tem ângulos que estão do lado esquerdo, tá? Vamos dizer aqui que esse aqui é o lado esquerdo e esse aqui é o lado direito. Então os ângulos que estão do lado esquerdo são colaterais. Por quê? Colaterais porque estão do mesmo lado. Quais são esses ângulos? Oi, pode falar. Essa aqui é a 106. Beleza? Então, pessoal, colaterais, pessoal, estão do mesmo lado, tá? É melhor até a gente escrever lá embaixo, olha. Lá embaixo, pessoal, na última linha, quase na última linha aqui, ó. Bem aqui está escrito ângulos são chamados colaterais. Escrevam assim, ó, do lado, ó, mesmo lado. Colateral é aquele que está do mesmo lado, tá? Eles compartilham deste mesmo lado. Então eu tenho essa reta transversal aqui, meus amigos, ela está cortando a figura no meio. Então tem ângulo que está para a esquerda e tem ângulo que está para a direita. Quais são os ângulos que estão do lado esquerdo? Vou marcar eles, pessoal. Do lado esquerdo, ó, eu tenho A, B, E e F. E esses ângulos estão aqui, ó, A, B, E e F. Então esses aí são os ângulos que estão do lado esquerdo. Então eles são colaterais, tá? Lado direito eu tenho, vou marcar de outra cor. Lado direito eu tenho o D, o C, o H e o G. E eles estão aqui embaixo, ó, tá? Faltou um aqui, né? Faltou o D. Esse D é daqui, tá? Então D, C, H e G, tá? Esses são colaterais porque estão do mesmo lado, no caso do lado direito da reta, tá? Então isso aí, por enquanto a gente está falando ainda mais ou menos umas classificações, tá? Então o ângulo interno vai estar na parte de dentro, nessa parte aqui da figura. Ângulo externo vai estar na parte de fora, essa parte aqui, tá? E o colateral, que é aquele que compartilha do mesmo lado. Se você traçar uma reta, vai ter o pessoal que fica do lado esquerdo e vai ter o pessoal que fica do lado direito, tá? Vamos passar para a página 107, ângulos correspondentes. Pegue seu marcador de texto aí que a gente vai precisar. Ângulos correspondentes. Então pega o marcador de texto aí, pessoal. Vamos marcar isso aqui rapidinho. Ângulos correspondentes, o que são? Vou marcar para você. Ângulos correspondentes são ângulos colaterais, estão do mesmo lado, não adjacentes, não estão encostados um do outro, tá? Sendo um interno e o outro externo, tá? Pessoal, olha lá, presta atenção. Agora há pouco a gente falou, na figura anterior, que tinha ângulos que estavam na mesma posição, tá? É o caso desses ângulos bem aqui. Quer ver? Presta muita atenção. O ângulo A está na parte de cima do lado esquerdo, tá? E o ângulo E também está na parte de cima do lado esquerdo, tá? Então esse cantinho aqui, ó, corresponde com esse daqui.
Beleza? Por isso que eles são chamados de ângulos correspondentes, tá? Aqui ele já pegou uma parte de baixo, ó. Lado esquerdo, parte de baixo da reta. Tá aqui, ó. Esse cantinho aqui corresponde a esse mesmo cantinho aqui. Estão na mesma posição, tá? Então, correspondentes são aqueles não adjacentes, sendo que é um interno e o outro externo. Perceba que um está na parte de cima, que é externo, e um está na parte de dentro, que é interno, tá? Aqui no caso na parte de fora, né? E aqui na parte de dentro. Por isso que um é interno e o outro é externo, tá? Não se preocupe com todo esse contexto aí não, que a gente vai ver já umas questões e vai dar para relembrar, tá? Ângulos alternos internos, pessoal. Alternos internos. Vamos marcar aí com o nosso marca-texto. Quem são os alternos, pessoal? Marque lá. São ângulos... Professor, qual é a página, professor? 107. São ângulos internos não colaterais e não adjacentes, tá? É melhor você perceber o desenho, tá? Para você avaliar isso daí. Ó, perceba que esse ângulo aqui, pessoal, B, ele está na parte de dentro, só que ele está do lado esquerdo, tá? Esse daqui, o H, também está na parte de dentro, só que ele está do lado direito. Ou seja, eles estão em lados o quê? Alternados. Por isso que o nome é alternos. E por que o nome é interno? Porque essa parte aqui, pessoal, é a parte de dentro da reta. Essa é a parte de dentro. Aqui seria a parte de fora, aqui seria a parte de fora e aqui seria a parte de dentro. Por isso que ele é interno, tá? Então, se você tiver duas retas cortadas por uma transversal, aqui é a parte de dentro, aqui é fora e aqui é fora, tá? É o caso dessa figura aí. Então, eu tenho ângulos alternos internos porque eles estão em lados diferentes, em lados alternados. Um está do lado esquerdo, outro está do lado direito. E é interno porque está na parte de dentro da figura. Olha como esse de baixo é parecido. Ele é alterno também, só que agora ele é externo. Porque perceba, esse A, ele está do lado esquerdo. Ó, esse A está do lado esquerdo. Tá? Esse G está do lado direito. Só que eles não estão aqui na parte de dentro, eles estão na parte de fora. Por isso que ele é externo, tá? Então faltou a gente marcar aí com o nosso marca-texto, né? Vamos marcar com o marca-texto aqui esse fragmento. O que são ângulos alternos externos? São ângulos externos, não colaterais, não estão do mesmo lado e não adjacentes. Quer dizer, eles não estão encostados um do outro. Adjacente era aquele que ficava do lado, lembra? Nesse caso, eles não podem estar um do lado do outro, tá? Ok, então vamos lá. Então já falei dos alternos internos, externos e dos correspondentes, né? Beleza, então vamos para a página 107 agora. Ângulos colaterais internos. Pessoal, colateral é que está do mesmo lado, tá? Vou até puxar uma seta e escrever isso aqui. Colateral é o mesmo lado, tá? Colaterais. Puxa uma seta, mesmo lado. Lado esquerdo ou lado direito, tá? Aqui embaixo de novo, colaterais a mesma coisa, tá? Lado direito ou lado esquerdo. Interno fica na parte de dentro da figura. Aqui embaixo está externo. Externo, parte de fora, tá? Então vamos analisar esse desenho aqui. O ângulo B, pessoal, o ângulo B está do lado esquerdo. E o ângulo E também está do lado esquerdo. Isso quer dizer que eles são colaterais, estão do mesmo lado, tá? E está na parte de dentro ou na parte de fora? Aí você vê, ó, tá aqui a linha, tá aqui a outra. Essa aqui é a parte de dentro, ó. Eles estão na parte de dentro. Tá? Então são ângulos colaterais porque estão do mesmo lado, no lado esquerdo e na parte de dentro da figura. Olha como a diferença para o externo é bem simples. Ó. Esse ângulo A, ele não está na parte de dentro, ele já está na parte de fora. Essa aqui é a parte de dentro. Esse ângulo A
está na parte de fora, tá? Então ele é colateral, só que agora ele é externo, tá? E ele está do mesmo lado? Que lado é esse daqui que o A está? É o lado esquerdo. Que lado o F está? Também é o lado esquerdo. Então eles estão do mesmo lado, são colaterais, só que são externos, porque eles não estão na parte de dentro, eles estão na parte de fora da figura, tá? Então isso aí, pessoal, é ângulo colateral interno e colateral externo. A mesma coisa acontece aqui, ó, esse aqui colateral interno, tá aqui, ó, esse aqui tá do lado direito, esse aqui o H tá do lado direito, tá? E os dois estão na parte de dentro da figura, ó, parte de dentro, ó, tá aqui na parte de dentro. Então eles são colaterais internos. Olha o de baixo, colateral externo, ó. Esse aqui tá do lado direito. O G aqui embaixo também está do lado direito, só que eles não estão na parte de dentro, eles estão na parte de fora, tá? Então eles são colaterais, estão do mesmo lado, só que externos, porque os dois estão na parte de fora. Beleza? Pronto. Pegue seu marcador de texto. Pegue seu marcador de texto aí. E vamos marcar aqui. Ângulos colaterais internos. São ângulos colaterais que estão na parte de dentro, internos. Tá? E aqui são ângulos colaterais que estão na parte de fora, externos. Eu vou até puxar uma seta aqui. Deixa eu diminuir esse monte de risco aqui rapidinho. Aqui nesse final aqui do texto. Professor? Oi, pode falar. Cheguei agora, professor, que a minha internet não estava prestando. Ah, tudo bem. A gente está na página 107, tá? Ok. Dá uma olhadinha lá e pega o marca-texto para marcar esse fragmento aqui. Professor. 108? É mesmo, é verdade, é 108. Tá certo. É porque eu estou olhando no livro mesmo aqui na minha mesa e eu estou usando o tablet aí, tá? Os dois estão em páginas diferentes. Tá certo, é a página 108, tá, pessoal? Então, ângulos colaterais internos, ó. Bem aqui onde está interno, eu vou puxar uma seta e vou colocar assim, ó. Parte de dentro. Na parte de dentro da figura. E externos, puxo uma seta e vou colocar assim, ó. Parte de fora. Tá? Estou na parte de fora da figura. Ok? Então aí eu tenho a parte de dentro e tenho a parte de fora. Tá? Então ângulos colaterais internos. Colateral, mesmo lado. Internos, parte de dentro da figura. Tá? Já vou fazer outro desenho aqui do lado. Ó. Você tem duas retas e aí passa um traço aqui. Vou marcar o que é a parte de dentro. O que seria a parte de dentro dessa figura aí, pessoal? Seria isso aqui, ó. Isso aqui é a parte de dentro. Tá? Vou fazer de novo a figura aqui do lado, só que agora para a parte de fora. O que seria a parte de fora da mesma figura? Vou marcar lá para você. Se você puder fazer aí em algum lugar do seu livro, faça. A parte de fora seria essa parte aqui, ó. Aqui é fora e aqui é fora. Beleza? Ficou melhor agora, né? Com esse desenho aí vai dar para entender mais fácil. Tá? Então parte de dentro e parte de fora. Tá? Deixa eu... Então aqui é parte de dentro. E aqui é parte de fora. E aqui é parte de fora. Tá? Então quando ele falar a parte de dentro, interno. Colateral ou alterno, interno no caso. E se for externo, é a parte de fora. Beleza. Rabisque aí, anote. Tio, por mim já pode passar o sul. Beleza, valeu. Bom, pessoal, então vamos passar agora para a página 109. Tá? Aqui ele está fazendo aí uma relação aí. O texto que está aí no teu livro, pessoal, é o seguinte, ó. Primeiro parágrafo, lá na página 109. Tá? Aqui nós estamos, vou anotar aqui em cima. Aqui é a página 109. Tá?
Então está dizendo lá, as relações que você investigou sobre ângulos formados por duas retas coplanares paralelas cortadas por um transversal estão sistematizadas a seguir. Aí tem lá os pares de ângulos colaterais, tá? Ó, colaterais situados do mesmo lado da transversal, sendo um interno e outro externo, com vértices diferentes, são classificados como ângulos correspondentes. Pessoal, eu prefiro que você avalie a figura, tá? O que é ângulo correspondente, pessoal? É que está na mesma posição, tá? Quem está na mesma posição é ângulo correspondente, tá? Escreve isso e escreve mais uma coisa. Embaixo de mesma posição, você vai colocar também o seguinte, ó, são iguais, pessoal. Muita observação agora. Se o ângulo está na mesma posição e as retas são paralelas, eles são iguais, tá? Eu queria que alguém dissesse para mim aí, eu falei agora de mesma posição, né? Quem é que está aqui em cima, ó? Ó, quando eu falar de cima é esse desenho aqui, pessoal. Eu marquei de azul aí. Quando eu falar de baixo, é essa figura aqui que eu estou marcando de verde. Eu quero que alguém me diga aí qual é o ângulo que corresponde a A aqui embaixo, na parte verde. Quem é que está na mesma posição do A? Quem é que está na mesma posição do A aqui embaixo, pessoal? Alguém falou aí que é o ângulo E. Vitória Tuma falou. É o ângulo E. Perceba que o ângulo A está na mesma posição do ângulo E. Tá? Observe isso aí no seu livro. Isso quer dizer o que, pessoal? Quer dizer que o ângulo A ele é exatamente igual ao ângulo E. Se aqui for 120 graus, bem aqui vai ser 120 graus. Perceba isso. Tá? É isso que é importante a gente saber agora. Tá? Outra coisa, quem é que está na posição do ângulo B, lá embaixo? Então eu já sei que A é igual ao ângulo E. Tá? Alguém falou o F, a Alice agora falou que foi o F. Então o ângulo B, ele está na posição do F. Quer dizer que o valor que tiver para B vai ser o mesmo que vai estar para F. Tá? Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas eu não estou usando o símbolo de igual. Eu estou usando o símbolo com 3 traços aqui, né? Todo mundo lembra que esse símbolo significa congruente, não é isso? Então A é congruente ou é igual, tá? É congruente ao ângulo E. Quem mais que a gente já viu? O ângulo B é congruente ao ângulo F. Quem mais? O C, pessoal, é congruente a quem? Está na mesma posição do G, muito bem, do ângulo G. Então eles têm a mesma posição, têm a mesma medida. E o H está na posição, já até falei de baixo, né? Mas tanto faz, de baixo para cima, de cima para baixo. O H está na mesma posição de quem? Do ângulo D, muito bem, do ângulo D. Tá? Então, pessoal, esses ângulos que estão na mesma posição, tá aqui, ó, são chamados de correspondentes, porque estão na mesma posição, então eles são iguais. Nem deveria ter usado essa palavra, né? Era para mim ter dito que eles são congruentes, mas igual vai servir para a gente. Ok, pessoal? Então essa avaliação, essa análise que a gente fez agora, a gente vai usar nas nossas questões que nós vamos resolver agora à frente, tá? Então passe aí para a página 110. Pessoal, primeira questão, vamos ler aí para a gente ver se dá para resolver. Então está dizendo lá, a soma das medidas dos 4 ângulos obtusos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal é 480. Qual é a medida em graus de cada um dos 4 ângulos formados por essas retas? Bom, pessoal, vamos lá. Então o que aconteceu foi o seguinte. Eu vou ter uma figura aí, tá? Deixa eu fazer o desenho dessa figura aí. Não vai ser preciso a gente fazer, não. Bom, vai ter uma figura e a soma de 4 ângulos dessa figura vai dar 480 graus, tá? Então, para começar, eu vou fazer o seguinte. Se são 4 ângulos, tá? Eu não sei o valor de nenhum desses ângulos por enquanto, mas eu sei que os 4 somados vai dar x, tá? Aliás, vai dar 480. Então eu vou chamar por enquanto esses ângulos de 4x, porque são 4 de fato,
tá? E somando os 4 eu tenho 480 graus. Certinho aí? Beleza. Então isso aí está dizendo aqui, ó, a soma das medidas de 4 ângulos, tá? Obtusos, formados por uma reta paralela cortada por uma transversal. Bom, ele já disse que as retas são paralelas e já disse que elas são cortadas por uma transversal. Beleza, como são 4 ângulos, eu vou chamar de 4x. E aí ele disse que 4x são os 4 ângulos, se eu somar, vai dar igual a 480. Beleza. Feito isso, eu vou resolver. Isso aí é uma equação, tá, pessoal? Letra para o lado e número para o outro. Como já está todo mundo mais ou menos no seu lugar, só falta passar esse 4 dividindo para lá. Então vai ficar x igual a 480 dividido para 4, tá? E 480 dividido para 4, pessoal, dá 120. Tá? Então o valor do x aqui é 120 graus. Beleza? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que, deixa eu ver se eu consigo fazer a figura agora. Eu teria duas retas cortadas por uma transversal, tá? E os ângulos obtusos, ó, um bem aqui vai ser 120, outro obtuso bem aqui 120, outro bem aqui 120 e um outro bem aqui 120. Então esses são os 4 ângulos que ele disse que somou e deu 120. Beleza. O que ele quer saber é o seguinte: qual é a medida em grau de cada um dos outros 4 ângulos formados por essas retas? Pessoal, quem é que consegue me dizer quanto é que vale do lado desse 120, pessoal? Para fechar aqui, ó, esse ângulo que eu pintei de azul, alguém consegue dizer quanto é que ele vale? Se o ângulo maior é 120, pessoal, esse pedacinho aí, pronto, o Byron falou, 60. Por que tem que ser 60, meus amigos? Para fechar 180 graus, bem aqui, ó. Então precisava ser 60 lá, ok? Ontem a gente estudou ângulo oposto pelo vértice e a gente conversou que toda vez que tem esse ponto aqui, ó, pessoal, onde se cruzam as retas, os ângulos opostos são iguais. Então se lá em cima é 60, pessoal, bem aqui também é 60, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Deixa eu colocar de azul. Mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, ó, para fechar 120 vai ser 60. E a mesma coisa vai acontecer para cá, porque eles são OPV, então aqui também vai ser 60, tá? Então quais são os ângulos que eu tive lá para completar minha figura? Deixa eu fazer ela de novo, acabei apagando. Então quais são os ângulos que eu vou ter para completar a minha figura, pessoal? 120 e 60. Aqui é 60 e aqui em cima é 120. Beleza? Então lá na questão, vamos colocar, se aqui é o x vai ser 120, tá? O próximo ângulo vai ser de, vou escrever assim, o outro ângulo será de 60 graus, tá? Beleza? Se você quiser fazer o desenho da figura, faça aí. Deixa eu fazer esse desenho um pouco melhor, tá? Então vamos ter duas retas aqui, uma transversal, tá? 4 ângulos formados lá. Então aqui eu vou ter 120, 120, 120, 120. E o outro ângulozinho que falta para 180 é 60, 60, 60 e 60. Beleza? Esse desenho é daqui desta figura, ou esse desenho dessa questão aí. Questão um pouco complicada de você entender lendo o texto, tá, pessoal? Mas é uma questão aí que pode aparecer para vocês, tá bom? Anote aí no seu livro. Ok. Na questão 2 aí, meus amigos, ele está dizendo, determine o valor de x e y, sabendo que as retas são paralelas. Pessoal, essa informação é fundamental para você resolver uma questão desse tipo, tá? Se as retas não forem paralelas, as informações que eu falei até agora não vão servir, nem todas, né? Tá? Então, elas precisam ser paralelas, tá? Se elas são paralelas, se elas forem paralelas, tem umas características que a gente vai observar.
Presta muita atenção nessa primeira aí, pessoal. Ele quer que você calcule o valor do x e do y. Na letra A, só tem o x, né? Deixa eu anotar aqui em cima. Estamos na página 111. Então, só tem o x aí. Observa bem que o x, ele está na mesma posição que o 45. Tá? Ele está do lado direito na parte de cima. Essa posição aqui é a mesma que está o x aqui embaixo. Isso você estudou comigo agora há pouco com o nome de correspondente. E quando a gente falou de ângulo correspondente, eu disse para você que correspondente é igual. Se tiver na mesma posição, é igual, ok? Então você vai anotar aí, tá? Aqui na letra A, eles são ângulos correspondentes, tá? Se são correspondentes, pessoal, eu vou colocar do lado assim, ó, são iguais. Tá? Então, se são correspondentes, são iguais. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que x é igual a 45. Eu não preciso calcular nada. Tá? Eles são correspondentes, estão na mesma posição. Se eles estão na mesma posição e as retas são paralelas, então eles são iguais. Não tem o que discutir aí. Tá? Então, ângulos correspondentes são iguais. O que significa correspondente? Mesma posição, beleza? Então, se eles estão na mesma posição, são correspondentes, então são iguais, tá? Este cara e este cara estão na mesma posição. E mesma posição quer dizer que são correspondentes e, portanto, são iguais. Só isso, pessoal, tá? Então, essa análise aí você faz quando tiver uma questão dessa para resolver, tá? Vamos olhar a letra B. A letra B não está na mesma posição, tá? Mas o que eu posso fazer com a letra B? Ontem nós estudamos os casos de ângulos OPV, tá? Foi que eu falei para ti sobre ângulo OPV. Presta atenção no que eu vou fazer nessa questão. O ângulo OPV, pessoal, é aquele ângulo que, quando você tem duas retas que passam, né, cruzam num ponto, os ângulos que estão opostos aqui, eles são iguais. Por exemplo, x igual a 50 graus, né? Então, o x é igual a 50 de fato, tá? Então, nesse caso aqui, eu poderia fazer o seguinte, ó. Se aqui em cima é 65 e esse ângulo se cruzam bem aqui, essas retas, então bem aqui também é 65, porque eles são OPV. Aqui é OPV, tá? E agora sim, perceba como eles estão na mesma posição, tá? O 65 está na mesma posição aqui embaixo que o x aqui em cima, tá? Esses dois são alternos externos, tá? Mas para a gente não ficar falando todos esses nomes, aprenda a fazer só essa observação aí, essa análise aí, ó. O que foi que eu fiz? Joguei o 65 para baixo, porque eles são OPV. E agora eu percebi que esse 65 está na mesma posição do x. O que isso quer dizer? Que o x vale 65. Eu não preciso calcular o valor desse ângulo aí. Ok, pessoal? Mas isso só dá certo se as retas forem paralelas, tá? Como o texto está dizendo aqui em cima. Se as retas forem paralelas, tudo isso que a gente está fazendo dá certo. E aí, pessoal, alguma dúvida até agora? Mais ou menos. Outra análise que você... Oi? Posso continuar? Outra análise que você pode fazer, pessoal, é a seguinte, tá? Em séries anteriores aí, em anos anteriores, eu falo para meus alunos fazerem o seguinte: pega esse ângulo de 65 e procura quem é o correspondente dele lá na parte de baixo. Onde eu colocaria esse ângulo lá embaixo? E aí você vai observar que ele está do lado esquerdo, tá? Ele está do lado esquerdo e ele está na parte de cima, ou na parte de fora, né? Na parte de cima, tá? Então ele está aqui. O mesmo ângulo na parte de baixo seria aqui, pessoal. Aqui também é 65 graus, tá? Está na mesma posição desse. E aí agora eu vejo que o x é OPV de 65 e, portanto, o x vale 65. Então você pode fazer dessa forma também, não tem problema, tá? Vamos fazer assim na letra C, aqui em cima, tá? Eu vou pegar o 55 e vou jogar ele lá para cima,
Tá? Se eu jogar esse 55 para a reta de cima, pessoal, observe, ele está na parte de cima da reta. Então, se eu jogar ele para cima, ele vem para cá, ó, ele cai bem aqui. Bem aqui vai ser 55. Tá? Perceba que o 55 está na mesma posição do 55 lá de cima. O 55 de baixo está na mesma posição do 55 de cima. Tá? Tá aqui, ó, 55 aqui, 55 aqui. Tá? Pronto, então como agora ele quer que eu calcule o valor de y, aí eu vou olhar para essa figurinha bem aqui, ó. Lembra que essa figura toda aqui forma um ângulo de 180 graus. Então eu vou aqui para o lado e vou fazer assim, ó, y mais 55 é igual a 180. Claro que você lembra que essa conta você não precisa fazer, né? É só você analisar quanto falta para chegar em 180. Mas vamos calcular aqui. Então y vai ser 180, esse 55 está mais, passa menos, 55. Tá? Quanto é que dá 180 menos 55? Vai dar 125 graus. Tá? Então quer dizer que bem aqui vale 125 e em cima vale 55. Perceba que esse mesmo 55 aqui embaixo, se eu fechar os 180, também vai ficar 125. Ó, dá 180 aqui e dá 180 aqui em cima. E a letra D, pessoal? Alguém me diz aí, ele está na mesma posição do y ou ele vai estar do lado do y, esse 120 aí? Se eu jogar para cima o 120, ele vai ficar do lado ou vai ficar na mesma posição? Vai ficar do lado. Vai ficar do lado, muito bem. Se eu pegar esse ângulo de 120 aqui e jogar ele para cima, ele cai bem aqui, ó. Ele encaixa bem aqui, 120. Tá? Então, se ele encaixou do lado aí, pessoal, quer dizer que a soma desses dois, y mais 120, tem que dar 180. Se cair na mesma posição, é igual. Se cair do lado, a soma dá 180. Sempre acontece isso. E sempre é uma dessas duas possibilidades. Ou o ângulo vai cair ao lado, ou ele vai cair em cima do outro ângulo, na mesma posição. Tá? Então vai ficar y igual a 180, o 120 que está mais passa menos 120, tá? E esse y aí vai dar igual a 60 graus. Tá? Então aqui é 120 e 60. Se você somar aí dá 180. Tá? Aqui em cima é 60 para o y, né? 60 aqui em cima e 120 aqui embaixo. Ok, pessoal? Anote aí, página 111, questão 2. Bom, pessoal, questão 3 aí abaixo. Vamos lá, eu vou escrever cada equação e depois a gente resolve aí as quatro, tá? Primeira avaliação, primeira análise que você vai fazer na letra A é esse 2x mais 6 que está em cima. Tá? Essa é a questão 3, tá? Ele está pedindo que você determine o valor de x, sabendo que as retas RS... Opa, olha, ainda bem que eu mostrei aqui. Pessoal, esse símbolo aqui, RS, significa que R é paralela a S, tá? Esse R é minúsculo e o S também. É porque eu não sei fazer R mais minúsculo, nem S minúsculo. Tá, mas essa barra, pessoal, significa paralela, tá? Essas duas barrinhas, uma do lado da outra. Se eu disser que A é barra B, é paralela a B, tá bom? Então essa simbologia aí é usual pra gente agora, beleza? Então pode estar escrito a palavra paralela ou pode estar escrito essa representação barra. Ok. Então eu já sei que essa reta aqui, ó, R é paralela a S. Se são paralelas, cabe essas informações que a gente está estudando, né? Essas dicas aí, né? Então você olha para esse ângulo de cima, pessoal. Se você observar, esse 2x mais 6, ele está na mesma posição que 3x menos 16. Eles estão na mesma posição. Se estão na mesma posição, pessoal, eles são, vou escrever aqui em cima, ó, correspondentes, tá? São correspondentes, estão na mesma posição. Então eles são iguais, né? Seriam congruentes, mas nesse caso, como é equação, vamos usar o símbolo de igual. Beleza? Ontem eu dei uma dica para vocês. Comece pelo que tem a maior quantidade de x, tá?
Aqui embaixo eu tenho 3x, aqui em cima eu tenho 2x, então o maior é o 3x. Por isso eu vou começar por ele, tá? Então eu vou escrever, pessoal, que 3x menos 16 é igual a 2x mais 6. Por que que eu posso dizer que eles são iguais, pessoal? Porque eles estão na mesma posição. E agora virou uma equação, pessoal. Virou uma equação comum, hein? Tá? Letra para o lado e número para o outro. Então, eu vou resolver essa equação. 3x já está do lado certo. Vou manter ele aqui, 3x. 2x está lá do outro lado. Vou trazer ele com sinal trocado. Vem menos 2x. O 6 positivo já está do lado certo. Deixa ele aí. O 16 que está menos está do lado errado. Está do lado das letras, né? Vou ter que passar ele para lá, só que troca o sinal dele. Então, ele vai mais 16. Tá? Aí se você resolver aqui, ó, 3x menos 2x dá x, tá? Só fazer 3 menos 2 dá 1. Lembra que esse 1 não precisa aparecer aqui na frente, tá? Então é 1x só. E o 6 mais 16, pessoal, dá 22. Então eu terminei. X igual a 22 graus, tá? Olha aí, como não estava tão difícil assim. Só que a gente precisava lembrar dos conceitos de reta paralela para poder resolver. Então essa aí é a letra A. Na letra B, pessoal, olhe para esses dois ângulos, esse aqui e esse. Vocês acham que eles são iguais ou vocês acham que eles são suplementares? Se eu somar os dois dá 180. Quem é que acha alguma coisa, me diga aí. Só quem acha alguma coisa. Quem já percebeu alguma coisa. Você acha que eles são iguais? Suplementar. Suplementar, tá? Se somar dá 180, é isso? Sim. Pois é, vamos lá. Se eu jogar esse ângulo de 5x aqui para cima, pessoal, ó, vamos lá. Vou marcar dois ângulos lá em cima. Eu vou marcar esse aqui de azul e eu vou marcar um de verde. Só para diferenciar. Presta atenção no desenho do azul e no do verde. Tu acha que esse 5x menos 54, se eu jogar ele para cima, ele cai na posição do azul ou na posição do verde? Do azul. Do azul, cara. Se eu jogar para cima, aqui vai ficar... Opa, deixa eu fazer de azul. Se eu jogar ele para cima, bem aqui, ó, vai ficar 5x menos 54. Pode olhar que esse ângulo aqui, ele é do mesmo jeito desse daqui. Está na mesma posição na parte de cima da reta. Tá bem? Certo aí? Esse verde, pessoal, ele estaria aqui, ó. Aqui embaixo. Tá? A posição desse verde é essa aqui, ó. Desse verde aqui. Beleza. Agora olhe para os dois ângulos que nós temos aqui. 3x mais 8 e 5x menos 54. Esse ângulo é o que desse, pessoal? Eles são OPV. Opostos pelo vértice. E ontem a gente estudou que ângulo OPV são iguais. Então, eles são iguais sim. Tá? Se eles são iguais, pessoal, eu não vou dizer que a soma é 180. Eu vou dizer que um é igual ao outro. Tá? Mas eu vou começar, novamente eu digo, pelo que tem a maior quantidade de x. Então, vai ser 5x, vou fazer aqui do lado. 5x menos 54, que é igual a 3x mais 8. Por que que eles são iguais, pessoal? Porque eu pude classificar lá que eles são OPV, tá? Bem aqui nessa situação aqui. Pronto, montei a equação. Agora eu vou resolver. Letra para o lado e número para o outro. 5x já está do lado certo, mantém ele aqui, 5x. Esse 3x vai passar para lá, né, pessoal? Tem que passar para o lado das letras. Só que quando passar, troca o sinal, menos 3x. Igual, esse 8 já está do lado certo, ele é número, ele está do lado direito, está do lado certo. 8, mantém ele aqui. O 54 que está menos, vai positivo, mais 54. Tá? 5x menos 3x, pessoal, vai dar 2x. Isso aqui, ó, 5x menos 3x dá 2x. E o 8 mais 54, meus amigos, dá 62. Quando você passar esse 2 dividindo, vai ficar 62 dividido para 2. E essa divisão aí dá 30, vou fazer aqui do lado. Dá 30x igual a 30... Oi?
Não estava respondendo mesmo, você já sabia. Ah, já? Fala assim. Beleza. Beleza, então. Certo aí, galera? Olha aí que interessante aí. Primeiro a gente movimenta o ângulo na figura para enxergar em que posição que ele vai cair. Tá? Então alguém me diz aí na letra C. Vocês acham que esses dois ângulos, eles são iguais? Ó, esse aqui, tá? E esse aqui, ó. Olha só como é que é a abertura desse de baixo. Vocês acham que essa abertura aqui desse de baixo é igual a essa abertura aqui de cima? Eu acho que não, tio. Eu acho que não, cara. Realmente não é. Se eu jogar esse 2x para baixo, pessoal, deixa eu pintar ele até de vermelho. Ó, se eu jogar esse 2x aqui, que eu estou pintando de vermelho, lá para baixo, ele vai cair aqui, ó. A posição dele é essa. Aqui é 2x. Tá? Então perceba que eles estão um do lado do outro. Se eles estão um do lado do outro, pessoal, olha a figura que... Exatamente. A figurinha que forma aqui, ó, é meio círculo. É 180 graus. Então eu vou ter que somar os dois. Vou somar os dois aqui. 5x... Começando pelo maior, hein, pessoal? Pela maior quantidade de x, ó. 5x mais 40 mais esse 2x aqui é igual a 180. Tá? A dica de você começar pelo maior x, pessoal, é só para o resultado não dar negativo. Tá? Mas se você começar pelo menor, não vai dar errado. Só vai dar negativo o resultado. Tá? Bom, então vai ficar resolvendo essa equação aí. Letra para o lado, número para o outro. Eu tenho 5x com mais 2x, isso dá 7x, igual a 180, ó, 180 já está lá do lado certo. Então esse 40 aí, pessoal, que ele está do lado das letras, está deste lado, eu vou ter que passar ele para lá, trocando o sinal, menos 40. Então vai ficar 7x igual a 180 menos 40 é 140. Aí passo o 7 dividindo, 140 dividido para 7. Só essa divisão aí dá 20. Então vai dar x igual a 20 graus. Tá? Faltou só a letra D. Na letra D, meus amigos, vocês acham que esses dois ângulos, esse de cima, que eu estou pintando de azul, e esse de baixo, vocês acham que eles são iguais? Olha a abertura dos dois. Parece que eles têm a mesma abertura, o mesmo ângulo de abertura? Não, né, pessoal? Muito bem. Então eu vou jogar aqui para baixo o 2x. Olha, a posição dele é na parte de cima da reta. Então se eu jogar ele para cá, ele vai cair aqui, ó, nessa parte aqui. Tá? Então vai ser bem aqui, 2x mais 10. Beleza, de novo, ó, de novo formou o semicírculo, tá? E essa medida aí vale 180 graus. Então eu vou fazer igualzinho eu fiz na letra C. Vai ficar montando a equação, começando pelo maior x. Esse aqui primeiro, ó, 2x mais 10, mais o outro ângulo, x menos 10. Tudo isso tem que ser igual a 180. Tá? Deixa eu diminuir que ficou muito pequeno. Muito grande. 2x mais 10 mais x menos 10 igual a 180. Pronto, agora virou uma equação. Resolve como? Letra para o lado, número para o outro. E tem um número aí dentro, pessoal, que eu não vou precisar usar. Olha o 10. Está positivo aqui e está negativo aqui. Lembra que 10 menos 10 é 0. A gente já falou sobre isso, que é número simétrico, né? Número oposto ou simétrico. Se ele é igual com sinal diferente, é só subtrair, você pode eliminar ele da sua equação. O que foi que sobrou? 2x mais x igual a 180, que está lá no final. Pronto, letra para o lado, número para o outro. 2x mais x, pessoal, dá 3x igual a 180. Passo 3 dividindo, 180 dividido para 3. Essa divisão aí vai dar x igual a 60 graus. X igual a 60 graus. Tio, Oi, pode falar. a x não era para ser menos, já que ele tá mais? Qual? Qual é? Na questão dele. Sim. O que é para ser mais? Oi. Lá
na verdade. Sim. Da posição X. Ele tá mais lá na conta. Pois Então, é. Deixa eu montar ela de novo aqui pra ti, pra tu enxergar direitinho. Olha o que foi que a gente fez. Primeiro eu joguei o ângulo lá pra baixo, né? Deixa eu fazer aqui de novo. Peguei esse 2x. Ó, peguei esse 2x que tá bem aqui e joguei ele pra cá. Ele virou 2x mais 10, bem aqui, tá? É esse x aqui de baixo que tu tá falando, né? Ele não tem sinal na frente, lembra que é mais. É isso? É. Ah, então é por isso, tá? É porque esse x ele é positivo. Ele tá pulando, como pulou ele lá pra trás. Ah, tá. Então bora resolver de novo aqui pra ver. Ó, então primeiro eu vou colocar esse daqui, ó. Esse daqui, 2x mais 10. 2x mais 10. Aí vem mais o outro ângulo, ó. Esse aqui. X menos 10. Tudo isso tem que ser igual a 180. Esse 180 aqui, esse mais aqui, aliás, eu estou somando porque esses dois ângulos estão um do lado do outro. Eles são suplementares, tá? Se eles são suplementares, a soma tem que dar 180. Por isso que eu somei bem aí, tá? Aí quem foi que eu cortei? Foi esse 10 que está positivo aqui e está negativo aqui. Porque 10 menos 10 é 0, então não precisa ele estar aí, tá? Então ele não troca de lado, ó. Tá vendo o sinal de igual? Depois do sinal de igual eu só tenho 180. Lembra que esse lado é número? Então esse 10 aqui, ele está no lado da letra. Ele já está do lado certo. Eu não vou trocar o sinal desse x. Então eu vou deixar o 2x positivo mais x positivo. Ele não trocou de lado. Beleza? Agora tem que... Entendeu? Beleza. Então continuando, eu fiz 2x mais x, que dá 3x, igual a 180. E eu passei o 3 para o lado de lá dividindo. 180 dividido para 3. E essa divisão deu x igual a 60 graus. Beleza? Pessoal, anotem aí que eu vou fazer a chamada. E aí eu já vou colocar a frequência como a de hoje e a de ontem, tá? Por acaso tiver mais alguém que veio ontem aí que vocês souberem, que se não tiver hoje, me avisa. Adriano, tá aí?